Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Eu inicio agora o programa Cenário em Vídeo, dia 6 de março de 2020. Agora são meio-dia e 4, horário do almoço aqui em São Paulo, uma manhã ensolarada, 23 graus, e que esse sol possa contagiar a nossa bolsa e que tenhamos uma sessão de recuperação. Eu peço o seu like, se você puder compartilhar o vídeo. Nós temos as 4 primeiras aulas aqui da semana do Trader, aula 1. A gente falou da carteira internacional, aula 2 da Via Varejo, aula 3 sobre mini contratos. E ontem, pessoal, eu me abstive de falar da performance do ano passado, nem tem sentido nesse momento turbulento. Eu falei mais de oportunidades do que eu estava pensando sobre o mercado. E domingo tem a aula final. Dá para se inscrever, se inscrevendo você será avisado quando começa, recebe replay, uma série de vantagens por aí. Ok? Bom, eu vou começar o cenário em vídeo falando das bolsas internacionais. A gente tem um cenário bastante caótico, principalmente no Brasil. China caiu 1,21, é a bolsa que menos sofreu. Japão 2,72, a gente tem quedas perto de 4% na Europa. É a queda mais rápida, acho que, da história recente da bolsa. Pelo menos desde que eu acompanho o mercado de 2002, é de longe a queda mais rápida e violenta. E aí a gente vê pessoas aí na internet fazendo brincadeira com a queda e com a própria doença, coronavírus. Né? É um caso sério. Vai entender, a mente do ser humano é um mistério cada vez maior para mim. Nós temos uma situação complexa na Bolsa da China, porque essa região de 3.060 foi rompida, só que ontem voltou. Fica com uma cara de topo duplo, mas aí vai brigar com a tendência aqui, porque ainda está acima das médias. Se tiver um repique, por exemplo, no exterior, acho que a Bolsa da China, aí sim vai ser uma piada, vai romper a CLTB e vir fechar o gap num cenário de queda absoluta para as bolsas mundiais. E é no mínimo interessante isso, né? Eu acho que eu vou usar aqui o broadcast, o TradingView. Vou fazer só uma comparação. Ó. O índice DAX de Frankfurt na semana passada. Vamos ver aqui, ó. Tinha caído na semana anterior 1,20, máxima do movimento. Depois caiu 12,44. E essa semana já cai 3,63. Sem sinal de fundo. Tem a Bolsa da Inglaterra. Ela já vinha caindo, ela perdeu uma LTA. Por exemplo, se alguém operasse a Bolsa da Inglaterra, teve um sinal mais claro de saída. Ela caiu 11,12 e agora cai 2%. O detalhe é que ela está abaixo de uma importante estrutura de fundos marcados em 2017 e desse fundo marcado em dezembro de 2018, que é 6536. Então, se não voltar rapidamente, poderá ainda ter algum espaço importante para cair. Então a gente viu aí as situações dessas bolsas na Europa. A gente pega a bolsa da China, acumulando aí uns 15% de queda. A gente coloca aqui o semanal. Ok, vinha numa tendência lateral, mas a semana antes do crash subiu 4,12. Tinha caído, né? Ok, 3,22. Depois subiu 1,43, 4,12. Semana passada caiu 5%. E essa semana sobe os mesmos 5%. Fechou a semana de lado. Né? E foi lá que começou toda a história. Parabéns. Parabéns aos chineses. Foram bem na sua estratégia como resposta à guerra comercial imposta pelos Estados Unidos. Então, de parabéns. Fizeram
Acho que eles assistiram o filme O Contágio e replicaram. Inclusive, Wuhan é conhecido por um centro biológico, né, de tecnologia. Que interessante, né? E o hospedeiro do coronavírus? E a história do morcego? Não se fala mais. Interessante, né? A gente pega o EWZ, semana passada aqui o 9.66, essa semana 9.44. Quer dizer, não tem sinal de fundo. Vamos ver como é que fecha hoje. Hoje é fechamento semanal, de repente tem alguma movimentação diferente no final, mas o mercado está pesado. Distante de média, né? Sem sinal, por enquanto, de reação. Mas o pregão só fecha às 18. A gente pega o VIX, disparou. É o maior nível em muito tempo. Bem maior que a crise de 2008, por exemplo. Né, aqui tem as suas máximas aqui, mas de forma consistente. Assim, a semana passada subiu 24,85, essa semana mais 23,41. E aí a gente chega nas bolsas americanas. Dow Jones aqui na tela. O mercado brasileiro vinha caindo menos que as bolsas de fora. Mas aí a vaidade do Planalto, do Congresso, dos políticos que não entendem, são os boçais, né? Não entendem. Ou não, né? De repente, será que eles operam na bolsa? Né? Não tem sensibilidade para o momento, aí acabam ajudando o Brasil a cair mais, né? Nada como tirar o foco quando você comete alguns crimes, né? Ou não entrega aquilo que promete. Essa técnica é velha, é uma técnica de guerra aí de pessoas de caráter duvidoso. Então nós temos aqui um fundo. É uma região que ainda pode segurar o mercado. Se é que serve de algum tipo de consolo para quem está comprado, o martelo do Dow Jones está preservado ainda, então ainda é possível um cenário de pivô. Na semana passada caiu 12,36, essa semana está de lado. A gente pega o S&P, que era semana passada de 8,49. Agora está de lado. Agora se a gente pegar... vamos fazer uma conta rápida aqui. A média das últimas correções americanas foi 14%. Eu me informei sobre isso. Ok? Aí eu pego a máxima. Vou fazer pelo diário aqui, fica mais fácil. A máxima do S&P. Foi marcada dia 19 de fevereiro. Recentemente. Vou colocar aqui para vocês verem. Máxima 3393. Qual foi a mínima do movimento? 2855. Então a gente coloca lá 2855 dividido por 3393. Ponto 5. Então eu vou achar uma queda de 16%. Então, teoricamente, se for correção, está cumprido. Está paga essa queda. Né? Então estaria no momento de virar. Será que é hoje? Pode ser. O índice Dow Jones ainda mantém também o martelo. Então todas elas cumpriram mais que os 14% em média. Então, teoricamente, se é correção, se a LTA vai ser respeitada, a correção está paga. Ok? Então, no momento como esse do mercado, pessoal,
Existe uma troca, do mesmo modo que o dinheiro troca de mãos, novos professores surgirão no mercado, muitos professores sairão do mercado, ou por frustração, né, acaba desanimando, ou por, de repente, já haver um cansaço, né, vide Wesley Day e greve dos caminhoneiros, e outros professores estão ávidos a ocupar esse espaço, porque estavam de fora e de repente não pegaram a alta, ou estavam se preparando, da mesma forma que muitos alunos estavam frustrados porque não surfaram a alta e agora estão líquidos, né, prestes a comprar as ações com desconto. Então é o ciclo da vida, né? É o ciclo da vida. Ok? Então as bolsas americanas é isso. Vamos dar uma olhada nas criptomoedas, como é que elas reagiram durante essa movimentação, se está tendo alguma fuga para criptomoedas. De algum modo, sim. Se a gente pegar o Bitcoin, por exemplo, no semanal, semana passada caiu 14%, essa semana está subindo 6%, então houve alguma mudança para as criptomoedas. Se a gente pegar o Litecoin, essa semana está subindo 8%, parece que vai formar pivô no Litecoin. A gente pega o Ether, fazendo o gráfico semanal, que é um gráfico mais longo, né? Talvez seja mais inteligente, faça mais sentido. Parece também que vai formar um pivô de alta no semanal, mas ainda precisaria romper. E temos o Monero. Vamos ver quanto subiu o Monero na semana. $6,31. Sobre a média, eu estava falando com o aluno falou, professor, eu vi você falando... Um aluno meio experiente, que opera bem pesado, tá, um grande trader. Falou, professor, ontem eu ouvi você falando sobre o aluno não girar no day trade. Ok? Ele não girar no day trade para tentar melhorar preço médio, seja no índice, no dólar, nas ações e tal. Ele falou, eu concordo com isso. Ok? Então, é algo que eu sempre falo, pessoal, não tentem melhorar preço médio fazendo giro no day trade, aí o day trade não dá certo, você deixa virar swing trade, aí você não tem margem, a corretora te pressiona e tal. Agora ele falou pra mim assim, ele falou, agora tem uma coisa que nesse momento pode ser interessante para alguns investidores, que é o mercado a termo. O que é o mercado a termo? De repente você tem uma carteira e um ou outro ativo você paga, às vezes, uma taxa de 1% para 2 meses e você consegue manter uma posição em ações, negociando desconto de 80% a 90% com a mesa da corretora. Por exemplo, imagina que eu estou dizendo, pessoal, que é para fazer, que eu vou fazer, pode ser que sim, pode ser que não. Mas às vezes você tem, por exemplo, uma ação que negociava... Eu não vou dizer que vale a pena fazer isso com IRBR3. Que, inclusive, eu fiquei sabendo que nem tinha BTC nas corretoras para vender. Hoje está subindo, mas está sob pressão, tal. Mas de repente você pega uma ação como GGBR3, que saiu de 22,50 e tá R$16, então vamos fazer conta? Eu faço aqui, pessoal, para a galera aprender como é que faz a conta. Então, ó, 15,96 dividido por 22,5 menos 100, não precisa nem fazer, né? 29% de queda. De repente vale a pena fazer um termo numa ação dessa que puxa 20% de margem? De repente você monta uma operação de R$100 mil colocando 20, 30 mil de garantia para de repente não desfazer da sua carteira? É uma hipótese. Então, num caso extremo como esse,
se você puder acompanhar, um termo em bons ativos como Gerdau, por exemplo, pode fazer sentido. Ações de boas empresas, né? Então estude com a sua corretora. Às vezes, em vez de desistir, por exemplo, eu estou dizendo isso pelo seguinte: eu recebi mensagens de alguns colegas que operam aqui no Brasil, que são grandes investidores, falaram: Wagner, eu vou desistir porque eu tive que ir reduzindo minha carteira, só que eu acredito piamente na recuperação do mercado. Porra, nesse caso, você pode pensar em fazer um termo. De repente numa Petro, numa Ambev, para não ficar de fora do mercado. Uma Petro, de repente, para posicionar em 100 mil, você pode fazer um termo usando 20, 15 mil reais de garantia. É uma hipótese. É melhor do que girar no day trade, ou às vezes é melhor do que sair do mercado no fundo. O que a galera geralmente faz? Faz termo na Petrobras nos 31, na euforia. Aqui você está morto. Você faz um termo aqui, você está alavancado, aqui você perde mais que o teu principal. Por isso que eu sempre batia na tecla: nunca comprem no topo. Ah, professor, mas é tendência. Eu vi um professor aí, ele falou do indicador dele que segue o fluxo do mercado e tal. Eu não quero ficar de fora. Nunca comprem mercado esticado. Porque se o camarada compra 23 e ele toma fumo, é uma coisa. Agora, se ele compra 31, ele está fora do mercado. Então, comprar e fazer termo a 31 é uma coisa. Agora, pensar nessa hipótese a 23 pode salvar muitas vezes uma carteira, né? De repente, pensa... Isso grandes empresas. Porque se a empresa for pequena, ela chama a margem de 70%, 80%. Mas, de repente, será que não vale a pena pensar em fazer um termo em YouTube que desvalorizou quanto? Dentro de um limite de responsabilidade? Ó, 30,12, a máxima foi nos 37, ó, dividido por 37. Você está falando em 19% de queda. Pode ser. Né? É uma ideia. Então, comprar aqui, jamais. Agora, comprar aqui ou de repente pensar até em fazer um termo para manter suas posições é uma hipótese. Será que já não caiu demais? Pode ser. Então, tudo tem que ser estudado. No momento, pessoal, os europeus, eu fui treinado quando eu estava na engenharia na Europa para aprender a enfrentar dificuldades, adversidades e tal, porque na Europa passou-se por muitas guerras, não só a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, muitas outras. E lá tem a política da reconstrução. Quando você vai reconstruir algo que foi destruído, no movimento manipulado, envolvendo religiosos, políticos, autoridades e grandes investidores, né? Esse movimento, você vê pela velocidade, pode ser que esse movimento inicie uma reversão sem ter uma razão em específico. E depois parecia óbvio que o índice, que o coronavírus poderia ser evitado, que o coronavírus teve um movimento nas bolsas exagerados, mas você tem que tomar a sua decisão antes para não lamentar depois. Isso minha opinião. Ok? Maravilha. Então, por exemplo, Itube, ó, numa região de fundo de maio de 2019, falando dos ativos fixos, a gente tem BBDC4. Extremamente arrebentado o ativo. Se é dos 38 veio a 29, você tem Sambi 11. Ó, Sambi 11, por exemplo, está na máxima do dia. Quer dizer, os bancos estão dando sinal de reação. E tem BBS3. Né? Se a gente colocar, por exemplo, um semanal, ela está num ponto muitíssimo importante, porque abaixo de R$42, ela praticamente não teria, salvo esse ponto, 40 com 20, praticamente ela não teria suporte.
e está numa região extremamente longe da média. Então é uma situação, quem sabe faz um fundo aí para dias, semanas ou até meses. É uma hipótese, na minha opinião, bastante plausível. Ontem eu falei, pessoal, de vários... Eu falei de siderurgia, falei de setor educacional e eu falei do setor de aviação também na quarta aula de semana do trader. Acho que vale a pena conferir. Ok? Eu acho que vale a pena ir lá e conferir. O que falar sobre Via Varejo? Pô, Via Varejo eu consegui vender a maior parte dela lá perto dos 16, grande coisa. Em momentos de destruição, como é o atual de valor, as vaidades ficam de lado, né? Tenho ainda uma parte da posição, grande coisa. Então, as vaidades, elas não têm importância nenhuma no momento como esse. Agora, para quem esperava para comprar, veio na média de 21 no semanal. Né? E está com esse gap aberto. Se ela passa no diário acima de 13,03, na minha opinião, é setup. A velha história do fundo anterior ser rompido de baixo para cima. Ok? Então eu falei das bolsas americanas, falei dos ativos fixos, falei de Petro, Vale, bancos. Podemos falar do IFNC, setor bancário. No semanal, nós tivemos semana passada a queda de 4,68. Essa semana cai 2,42. Não, isso eu estou vendo no diário. Vamos ver aqui o semanal. Uh, 4,60. Mas já vi em queda, né? 9,20. É em conteste, depois que acontece é fácil, né? Que o setor bancário adiantou a formação de topo aqui no Brasil. Dessa vez os estrangeiros que tomaram fumo no passado inteiro, eles acertaram o movimento. Por isso que eles estão judiando, é meio que uma vingança pelo que eles perderam de grana no último ano aqui no Brasil. Eu acho que muitas vezes eles vendiam ações para cobrir fumo no índice. Né? Nós temos um pivô de alta, de baixa, na perda de 11,550, mas é uma região, pela distância de média, candidata a formar fundo, na minha visão. Ok, aí temos o DI. Então eu acho que o pessoal que forma opinião, analistas, traders e tal, esse momento tem que unir, tentar, muitos profissionais sumiram do mercado, é até de certa forma compreensível, né, pela frustração, pelo desânimo, pela pressão que sofrem também. Alguns não vão voltar, alguns vão continuar. E eu particularmente vou estar aqui. Se eu puder com os vídeos, com os áudios no WhatsApp, com o cenário, ajudar um aluno, eu vou estar feliz. Se eu puder ajudar 10, eu vou estar 10 vezes mais feliz. E se eu puder ajudar 100, eu vou estar 100 vezes mais feliz. Se eu puder ajudar 1000, eu vou estar 1000 vezes mais feliz. Alguém sempre acaba sendo, né, instruído. Afinal de contas, a nossa maior ideia é a educação. Então, o juro, ele veio até uma LTB que derrubou os preços. Eu, particularmente, se tivesse comprado aqui onde houve um sinal, entregaria aqui em cima. Né? Não existe uma relação direta com o dólar, então não dá para ler muita coisa nesse momento. E o que falar sobre o dólar, né? O dólar realmente parece que tem um sinal de topo. Ontem nós tivemos uma espécie de... uma estrela cadente misturada com um doji lápide, e hoje isso se repete. Quando repete e vai um pouco mais alto, aí é um sinal de topo que se fortalece. Nos 60 minutos parece que temos realmente um topo duplo, ó, candle do meio. Aí temos o candle 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. No quarto já está rasgando para baixo. Então a ideia é que venha no 607,500 e que perca esse eixo que no mínimo venha a 460,500, o que daria aí da máxima mais de 200 pontos de realização. Essa é a minha leitura para o dólar. Falando do BOVA11, BOVA11 rasgou todos os gaps que ele tinha aqui para baixo. Assim como o IBOV, ele está entre um suporte e outro. Isso daqui é o fundo de agosto, 92,26. Acho que o índice vai testar a máxima daqui a pouco. 92,26. Temos um outro fundo aqui a 96,10. Uma forma, pessoal, de quem está de fora ou de repente de quem quer fazer preço médio, mas não quer comprar índice, pode ser comprar BOVA11. É uma forma mais simplificada. Né? Aqui ele tinha dado uma impressão de fundo duplo. O que acontece? Acima de 96,10 deve ter uma forte correria na ponta compradora. Especialmente se tiver uma reação hoje à tarde ou segunda-feira abrir em gap de alta. Ok? Aí nós temos o IBOV, que está entre esse suporte na região de 99, de 100 mil pontos e 95, 885, 96 mil pontos. Se o IBOV passar acima de 100 mil pontos, seria um sinal quase inconteste de formação de fundo. Professor, você acha que isso é possível ainda hoje? Eu acho que é possível. Eu acho que é possível. Você vê, o Dow Jones está recuperando bem, ó. Está bem longe da mínima. Bem longe da mínima. Ó. Então eu acho que é possível ter uma correria aqui no Brasil. Para isso, um sinal muito forte disso seria o rompimento de 99,190 no índice. E algo que me chama a atenção é que foi fechado um gap no índice. Esse gap entre 28 e 29 de agosto. Então, o que eu penso, por exemplo, se o mercado romper a máxima de hoje, que é 99,190, ele viria testar esse fundo aqui no 100,335. E acima desse ponto ele faria um fundo talvez para dias, semanas ou meses à frente. Eu acho que vai testar a máxima. E se passar a máxima, eu acho que ele vem nos 100 mil pontos. O difícil é passar a máxima. Vamos ver se o intraday ajuda em alguma coisa. Aí eu tenho aqui uns 60 minutos. Eu tenho as mínimas justapostas numa mesma região. Fora da banda, fora da banda, fora da banda, dentro da banda. É um sinal de força. Distante da média de 21. Ela está aqui no 113, o mercado está 98,500. Ó, vejam a importância do 100,335. A gente pode baixar o tempo gráfico. Né? Parece haver uma consolidação em torno de 98. E a importância do rompimento de 99,190, que é a máxima. Okay? O difícil é passar. Se passar, eu acho que pode ir com facilidade até no 101. O difícil é passar os 99,190. Mas pela reação das bolsas no exterior, né, a gente está caindo o dobro. Então é possível sim. Não estou dizendo que é provável, estou dizendo que é possível. E aí, vamos ver os ativos que estão numa queda mais forte, ver se a gente consegue
Eu cliquei no... Aqui, eu tenho que clicar no rastreador. A gente falou da Via Varejo. E a RBR, né, repicando. Nós temos forte queda generalizada, né? Pegar Marfrig e BTOW. Ver o que elas mostram ali pra gente. BTOW foi fazendo topos mais baixos que os anteriores. Aqui é uma pista muito forte de que o mercado vai cair, mas aqui o sentimento é de euforia, de otimismo. Então aqui ninguém quer vender. A pessoa não quer vender a 75, ela quer vender a 100. Aí ela começou a cair, topo mais baixo que o anterior, perdeu a LTA e agora vem numa região de suporte que, na minha opinião, é candidata à formação de um fundo. Vamos ver no semanal. O semanal corrigiu bem. Quando você tem uma alta em linha reta e uma queda em linha reta, você pode trabalhar com retrações de Fibo. Eu nem vou traçar de forma milimétrica aqui. Mas está entre a retração de 61,8% e de 50% num topo anterior. É uma região interessante. E Marfrig. Marfrig subiu. Aqui, pessoal, se a gente for aplicar, eu vou fazer um estudo simples, tá? Por exemplo, com Fibo. Como é que uma das formas de trabalhar? Eu gosto de, nesse caso, tirar os números aqui. Então eu venho em Fibo, eu tiro valores e porcentagens. Eu uso o Fibo, nesse caso, como uma espécie de régua. Então a gente traça a partir do rompimento. O que ela fez? Ela foi na retração de 618, aqui formou um topo, e isso é o objetivo do triângulo. Eu vou apagar o triângulo para não ficar um gráfico confuso. Agora o que ela tem aqui? Um topo, fundo, topo mais baixo que o anterior. Então, enquanto abaixo de 11,43, ela tem um pivô de baixa em andamento. Então, nesse caso, acima de 11,43, eu acho que nós teríamos um sinal de compra descontada. Ok? Então é isso aí. Se inscrevam no grupo gratuito do Telegram, tem na descrição do vídeo. O dólar está com sinal de topo forte, né? Ele deve realmente vir no eixo aqui e perder. Então eu acho que o dólar vai entrar num ciclo baixista e vamos ver o índice como é que ele reage até o final. Eu acho que ele vem nos 99, 190 para testar, o difícil vai ser passar. Se passar, pode ter correria aí na ponta compradora também. Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço a audiência, espero que ajude em alguma coisa. E nós vamos abrir as matrículas para a imersão técnica Top Traders na segunda-feira. A gente deve ter uma quantidade de alunos grande até pelo momento, formada por dois perfis. Quem vai procurar nossa ajuda para buscar recuperação. Nós temos capacidade de ajudar. E aquele aluno que estava líquido e quer montar carteira, quer operar dólar, quer operar índice, ou que estava de fora, ou que tem caixa extra. Então, no link da descrição do vídeo tem tudo sobre o treinamento. Todos os bônus, a gente tem um curso de prateleira para nivelamento de turma. Vai ter uma aula extra sobre fluxograma. E tem uma novidade. O curso, a parte ao vivo, onde você ouve a minha voz, vê a minha imagem, interage comigo através de um chat, tem um resumo do que foi feito por dia no final, tem disparo via Telegram e e-mail, caso você não esteja ao vivo no momento que tiver um comando para entrar no índice, no dólar ou numa ação. Tem mais uma novidade. Geralmente a gente dava 1, 2 semanas no grupo, depois fazia oferta para o aluno permanecer.
E a gente começou a estender isso para 3 semanas, dessa vez a gente ia deixar o aluno um mês no grupo. Só que você vai ficar quase 2 dessa vez. Porque assim que você fizer a matrícula, no dia seguinte a gente já libera a tua entrada no grupo fechado do Telegram. Aí você já tem acesso aos informes diários de mini contratos de índice dólar. E aí você vai ter também lá no Telegram replicar a carteira de ações. E vai ter acesso ao resumo semanal da carteira de ações no final de semana. E também, se tiver alguma venda ou alguma compra na carteira de ações, você vai receber por e-mail e por Telegram. Então, ou seja, você faz a tua matrícula para imersão, já entra no grupo automaticamente, praticamente de forma automática a partir do dia seguinte, ok? Então, acho que vale a pena se matricular. Nós vamos caminhar. Você vai ter acesso à carteira que já está em andamento, e depois, quando essa carteira for renovada, você vai ter acesso à renovação também. Então, esse link que vai estar na descrição do vídeo, ele traz tudo sobre a imersão, e você vem aqui embaixo, coloca nome e e-mail. Para quê? A gente só vai abrir as matrículas para quem estiver na pré-lista na segunda-feira, dia 9. E vai ter um mega desconto. Caso tenha uma ou outra sobra de vaga, a gente abre para o mercado lá pela quarta, quinta-feira, mas aí com outro preço, outro lote, a gente não garante que você vai se matricular. Então a Top Traders vai caminhar ao lado dos investidores aqui no Brasil nesse processo de recuperação e reconstrução. Em alguns momentos turbulentos nós estávamos na ponta certa, como na eleição do Trump, no Brexit, na condução coercitiva do Lula, por exemplo. A gente estava, de certo modo, na ponta errada, algumas operações na greve dos caminhoneiros, mas predominantemente sim, nós recuperamos tudo em 2 meses. Depois passamos quase 19 meses com lucros incessantes, e dessa vez a gente vive uma situação de crash novamente. Temos capacidade, histórico e experiência para ajudar os alunos aí, a galera, a pessoa física, no seu processo de reconstrução ao longo do ano, ok? Então, ano passado nós tivemos 253% de lucro, foi um ano desafiador, mas nós fomos muito bem, e a gente tem capacidade, nunca a gente pode dizer de entregar algo semelhante, mas de virar o jogo e recuperar pelo menos boa parte dessas perdas que foram materializadas pelo coronavírus, pelo corona marketing vírus e pelos irresponsáveis que nós temos no poder aqui no Brasil também. Então é isso, eu convido para a pré-lista, vai estar na descrição do vídeo. E vamos juntos, pessoal, porque juntos somos mais fortes. Em uma guerra ou em uma destruição como a atual, muita gente sai machucada e julga que a situação é irreversível, mas sempre é tempo de recomeçar no futuro. Para quem estava líquido, é um momento de grande oportunidade na minha visão, e para quem está machucado, mas está vivo, é seguir em frente, porque tem mercado todos os dias, e trabalhando, estudando duro, dá para a gente colocar um bloquinho por vez e reconstruir a nossa casa. Enquanto vos falo, o índice está justamente testando a máxima, o dólar está testando a mínima e o índice testando a sua máxima. Ele está exatamente 99,190, ele chegou a bater, ó, 99,170. Eu acho que vai romper, vai testar esse fundo aqui no 100,335, deve romper, aí eu acho que ele vai romper também o 100,760, e a prova de fogo vai ser na média. Então esses 3% de queda aqui, eu acho que até o final vai reduzir bastante. Ok? Então saúde e paz a todos. Para quem foi retirado do mercado por essa movimentação, o futuro a Deus pertence. A gente vai estar sempre aqui na Top Traders para ajudar. Para quem está machucado, vamos curar as feridas, e para quem está líquido, eu acho que é momento de rara oportunidade. E quem quiser caminhar conosco na imersão, é só entrar na pré-lista e fazer a matrícula na segunda. Pessoal, amanhã eu vou gravar radar no sábado, eu vou vir aqui no escritório só para isso de manhã. E domingo tem a última aula da Semana do Trader, que vai ser muito legal também ao vivo, e você está convidado. Saúde e paz a todos, valeu!